Olá, pessoal! Nesta aula iniciaremos os nossos estudos de análise sintática externa. Enquanto a análise sintática interna analisa os termos existentes dentro da oração, a análise sintática externa tem como alvo de estudo toda a oração. Para o nosso estudo de análise sintática externa, retomaremos o conceito de período e oração. Veremos o que é o período composto por coordenação e o que é o período composto por subordinação, e também o que é o período misto. Também veremos o que é a oração absoluta, oração principal e o que são as orações interferentes. Desta aula, é importante que vocês fixem bem o que é o conceito de coordenação e o conceito de subordinação. Vamos à aula? A análise sintática externa tem por objeto de estudo as orações do período composto. Em outras palavras, é analisar e classificar as orações. A análise sintática interna identifica e classifica os blocos que formam a oração. Já a análise sintática externa identifica e classifica toda a oração. Para começar o conteúdo de análise sintática externa, vamos retomar o conceito de período. Além de ser classificado como simples e composto, o período também recebe outra classificação conforme o tipo de orações que o compõem. O período composto por coordenação é formado apenas por orações coordenadas. Mas o que são orações coordenadas? São orações, gravem isso, sintaticamente independentes, mas que não possuem necessariamente independência semântica de sentido. Essa definição é muito importante. Vamos nos deter um pouco nela para fixar bem esse ponto. Dizer que as orações coordenadas são sintaticamente independentes significa dizer que as orações coordenadas não exercem função sintática dentro de outra oração do período. Uma oração coordenada não é um termo de outra oração. Ela não será sujeito, objeto, complemento nominal, aposto, nenhum dos termos da oração. Entretanto, ela não necessariamente possui independência semântica de sentido, pois a compreensão de seu sentido pode depender de outra oração coordenada existente no período. Vamos aos exemplos. Os cachorros latem e os gatos miam. Temos aí duas orações coordenadas. Uma não é termo da outra. São independentes sintaticamente. Eu e Inês apostamos na loteria. Oração coordenada, mas apenas ela teve sorte. Também oração coordenada, pois não desempenha nenhuma função sintática na outra oração. Ele passou no vestibular, portanto, ingressará na universidade. Ingressará na universidade, por acaso, pessoal, é sujeito ou objeto da oração ele passou no vestibular? Não. Trata-se de uma oração coordenada. Não se esqueçam disso. O que define a coordenação é a independência sintática. Os períodos que possuem apenas orações coordenadas são os períodos compostos por coordenação. Período composto por subordinação agora. É o período formado por orações principais e orações subordinadas. Logo veremos o que são orações principais. Primeiro, vamos compreender o conceito de subordinação. Orações subordinadas são o contrário das coordenadas, pois são sintaticamente dependentes. As orações subordinadas são termos essenciais, integrantes ou acessórios de uma oração principal. O próprio nome subordinadas já carrega essa ideia de dependência em relação a outra oração. É inacreditável que ele tenha colado na prova. A oração que ele tenha colado na prova funciona morfologicamente como um substantivo e sintaticamente é o sujeito do verbo de ligação é. Ou seja, a oração subordinada é um termo essencial da oração principal, é inacreditável, sendo inacreditável o predicativo do sujeito oracional. Quando o garçom se aproximou, solicitamos a conta. Vejam que a primeira oração é subordinada, pois é um adjunto adverbial de tempo da oração principal solicitamos a conta. Alice, que era uma menina travessa, visitou a avó. A oração que era uma menina travessa morfologicamente funciona como um adjetivo e complementa a palavra Alice. Sintaticamente, faz o papel de adjunto adnominal. Conclusão.
todo período que tiver apenas orações subordinadas será período composto por subordinação. O período composto misto é formado tanto por orações coordenadas quanto por orações subordinadas. Os navios cruzaram o estreito à noite. Oração coordenada assindética. Não se preocupem agora com o conceito de assindética. Compreendo apenas que se trata de uma oração coordenada. Então, retomando. Os navios cruzaram o estreito à noite, oração coordenada, e se dirigiram para o porto de Amsterdã, oração coordenada, que já os aguardava. Esta última oração é adjunto adnominal de porto, portanto, é uma oração subordinada. Esse período composto possui duas orações coordenadas e uma oração subordinada, e por isso é classificado como um período misto. Vamos retomar agora o conceito de oração, apresentando algumas classificações complementares. Oração absoluta. É a oração que constitui o período simples e que possui sentido completo. Lembrando que período simples é aquele que possui apenas um verbo. Paulo escreveu um livro sobre finanças. Um verbo, sentido completo, período simples, oração absoluta. As professoras realizaram a apresentação de final de ano. Um verbo, realizaram, uma oração, período simples, oração absoluta. Notem que a oração absoluta e o período simples não são alvo da análise sintática externa. Oração principal. Oração que não exerce nenhuma função sintática em outra oração do período e que é complementada por uma oração subordinada. Pedi, oração principal, que ele preparasse o almoço, oração subordinada funcionando como objeto direto da oração principal. Estávamos estudando, oração principal, quando tocou o telefone, oração subordinada que complementa a principal com ideia de tempo. É um adjunto adverbial de tempo da principal. Observação. Não é exatamente verdade que a oração principal nunca desempenha função sintática em outra oração. Há orações que são, a um só tempo, principais e subordinadas, dependendo do referencial adotado. Isso ocorre nos chamados períodos complexos. Mário pediu que eu perguntasse se o ônibus partiria hoje. Vamos destrinchar esse período. Oração principal. Mário pediu. Pediu é verbo transitivo direto, exige complemento direto, o que nos leva à próxima oração. Que eu perguntasse, oração subordinada substantiva objetiva direta. Esta oração é o objeto direto do verbo pediu. Mas agora que vem o pulo do gato. O verbo da oração que eu perguntasse, por sua vez, também pede um complemento, que é a oração seguinte, se o ônibus partiria hoje. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Ela é o objeto direto do verbo perguntasse. Portanto, a oração que eu perguntasse é subordinada em relação à oração Mário pediu, mas é principal em relação à subordinada se o ônibus partiria hoje, ok? Último tópico da aula. Orações interferentes, também chamadas intercaladas ou justapostas. São orações que se inserem em um período para apresentar algum tipo de informação complementar, opinião, juízo, alerta, uma citação, um desejo, uma observação, uma ressalva, uma desculpa, etc. Ela pode ser uma oração curtinha, amanhã, disse o médico, tome os remédios. Mais longa, o homem da bicicleta, ainda hei de descobrir sua identidade, atravessou a rua apressadamente. Ou pode constituir um período composto. A filosofia escolástica, assunto, caros leitores, sobre o qual não sou versado. Portanto, peço desculpas se lhes falar alguma besteira. Marcou a Idade Média. Observação. As orações interferentes são isoladas por vírgulas, travessões e parênteses. Não desempenham função sintática. São orações independentes. Bem, tendo visto os conceitos de coordenação e subordinação, estamos prontos para avançar no estudo da análise sintática externa. Se você gostou da aula, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bons estudos e até a próxima!